Recentemente vi um vídeo de uma mulher que postou sobre uma interação tóxica que teve com seu chefe. O vídeo viralizou completamente no TikTok. E enquanto eu estava investigando mais a história dela e tentando entender o comportamento tóxico desse chefe, o que comecei a perceber é que havia muito mais na história do que aparentava. Conforme eu descascava a cebola, as muitas camadas revelavam uma história cada vez mais interessante. E eu quero que todos coloquem suas carreiras de coaching e chapéus de recursos humanos aqui enquanto assistimos a este vídeo e tentamos determinar se este é um caso de um chefe tóxico ou uma empresa tóxica ou potencialmente até um departamento de recursos humanos tóxico ou se é um funcionário tóxico, e eu gostaria de ouvir suas opiniões sobre isso. Então a conta em questão é esta, Alisson. Você pode ver o ALACE ou NNN underscore, e ela está fazendo ou tem feito uma série de conteúdos sobre seu desemprego. E o que chamou minha atenção foi uma interação que ela teve entre ela e esse chefe tóxico. Enquanto assistia, vi outro vídeo primeiro, mas fiquei um pouco confuso sobre o contexto e não tinha certeza sobre o que ela estava falando ou por que esse gerente e ela estavam tendo essa interação. E ela realmente explica isso. Então, acho que o que vou fazer é começar explicando, mostrando a explicação da conversa. E então vamos olhar para a própria conversa. E é bastante longa. Então, ambos os vídeos, vou ter que ser mais seletivo com a minha edição aqui, porque eu acho que será apenas um vídeo muito longo. Mas quero dar a você uma ideia dos pontos mais importantes discutidos nesses vídeos. E eu quero colocar minha perspectiva de treinador de carreira aqui e olhar por esse ângulo. Então, se estou operando com informações limitadas, estou operando com as informações que ela forneceu. Ela tem esses vídeos do TikTok e nós não conhecemos o outro lado da conversa ou da história. Certamente toda a história tem dois lados. Como funcionários, alguns de nós gostamos de ter mentalidade de vítima, ou viemos dessa posição onde o chefe é ruim. Não importa o que aconteça, o empregador é ruim. Não estou dizendo que no caso dela isso seja verdade, mas quero olhar por meio da lente do coaching de carreira, porque a maioria de nós provavelmente se encontrará em uma situação relativamente confrontadora ou tóxica com um chefe em algum momento de nossa carreira. É apenas inevitável. E vamos encarar, muitos chefes são jogados nessas funções sem muita habilidade ou competência. Já tive chefes que me fizeram questionar como conseguiram o cargo que ocupam. De qualquer forma, há uma maneira certa e uma não tão certa de se comportar profissionalmente, especialmente se você tem uma mentalidade de carreira. Tudo o que fazemos é baseado em estratégia, então vamos começar com a explicação dela sobre essa conversa que veremos a seguir. Eu postei parte de uma conversa que tive com meu ex-gerente e definitivamente não esperava que isso causasse tanto impacto, então vou fornecer um pouco mais de contexto. Era uma equipe realmente pequena, de cerca de 5 pessoas. Apenas eu e outra pessoa não éramos gerentes. Depois de um ano naquela empresa, minha maravilhosa gerente foi substituída por essa mulher que estava determinada a me odiar desde o primeiro dia. Muitas outras equipes da empresa faziam entrevistas em equipe antes de contratar alguém, mas eles simplesmente a contrataram e disseram: "Espero que dê certo pra você." E ninguém nunca avaliou como ela estava me tratando. Então, não sei como ela conhece o processo seletivo para o cargo de chefia, porque no nível dela, ela não teria acesso a isso. Então, obviamente, ela foi demitida de sua posição. Então, vai haver um grau de... como se diz isso? Isso é para dizer que ela está chateada com isso. Então, eu entendo de onde ela está vindo nesse aspecto. Há um pouco de veneno em sua voz. Ela está atribuindo um julgamento de sua perspectiva, mas nós não sabemos como essa pessoa foi contratada e então ela está fazendo um julgamento sobre isso. Outro ponto importante é quando você inicia em um novo emprego e o chefe está diretamente envolvido na sua contratação. Em outras palavras, eles passaram pelo processo de entrevista com você. Eles discutiram sua visão para a posição. Você passou por várias rodadas com eles e no final eles estavam empolgados o suficiente com você para fazer uma oferta. E quando um novo chefe é trazido, especialmente de fora da organização, ele vai chegar com suas próprias ideias preconcebidas do que é bom. Então, o que eles normalmente tinham em sua última empresa é o que trazem consigo. A estrutura da equipe, as competências que buscam e os pontos em que desejam que as pessoas se concentrem. Não há garantia de que você seria a pessoa que eles teriam selecionado se fossem o gerente de contratação durante o período em que realmente passaram pelo processo inicial de entrevista. Eles vão entrar e avaliar a equipe do seu ponto de vista, a partir de seus próprios preconceitos.
Se você conseguir um novo chefe que não esteve diretamente envolvido na sua contratação, considere isso um grande alerta vermelho. Não peça demissão imediatamente, mas comece a sondar outras opções. Eu teria meu currículo atualizado e estaria trabalhando nisso, construindo minhas redes e meio que começando a aquecer as coisas com minha busca de emprego, porque há muita variabilidade e você simplesmente não sabe o que vai acontecer. Isso é especialmente verdade se for um chefe 2 ou 3 níveis acima, como um líder sênior que entra e quer reorganizar tudo. Já vi isso tantas vezes que poderia escrever em pedra. Se um novo líder sênior chegar e não estiver totalmente convencido de você, tenha muito cuidado. Durante a transição, assumi metade das responsabilidades do meu primeiro gerente que não foram repassadas ao novo gerente. Mencionei isso várias vezes porque, na verdade, estava ganhando menos dinheiro do que quando comecei. Eu não faria metade do trabalho da minha gerente enquanto ela ganhava muito mais sem fazer nada. Esse comentário é muito revelador para mim. Ela está julgando o desempenho do seu chefe. Do ponto de vista dela, ela está determinando que o chefe não faz absolutamente nada. Ela desconhece as atividades do chefe nos bastidores com o diretor e os diretores seniores da organização, bem como os projetos que podem estar assumindo. Ela julga, de sua perspectiva, que o chefe não faz nada, apenas fica por aí coletando um grande salário enquanto os funcionários fazem todo o trabalho. A nova gerente evitava falar comigo o máximo possível, e se eu alguma vez pedisse ajuda a ela me diria para ir buscar respostas em outro lugar. É como se o objetivo dela fosse me preparar para o fracasso, e ela também tinha o calendário do Outlook escondido de mim, então eu realmente não tenho ideia do que essa mulher estava fazendo diariamente. Eu não tinha tirado nenhum dia de folga desde que a nova gerente entrou na equipe e tinha mais de 100 horas de paid time off acumuladas, então depois de 4 meses eu finalmente tirei uma semana de folga. Encontrei-me com ela na quarta-feira antes de supostamente sair. Ela disse que poderíamos nos encontrar de novo para discutir a cobertura. Enviei-lhe um e-mail na quinta-feira e recebi uma mensagem de ausência do escritório, informando que estaria fora na quinta e sexta-feira. Com meu primeiro gerente, quando alguém saía do escritório, o resto da equipe cobria por eles, facilitando a transição no retorno. A nova gerente nunca discutiu o que aconteceria se alguém saísse do escritório porque ela saiu antes que isso pudesse acontecer. Eu deveria sair ao meio-dia na sexta-feira, mas trabalhei 6 horas extras para deixar a equipe bem posicionada durante minha ausência. Fiz anotações detalhadas sobre meu trabalho e o que precisava ser coberto. Coloquei em um local comum e enviei por e-mail para meu gerente. Verifiquei durante minhas férias e vi que a caixa de entrada de e-mail da equipe estava sendo ignorada. Ao retornar ao trabalho, notei que meu gerente não me informou sobre os acontecimentos da semana em que estive fora e que muitas tarefas foram ignoradas. Enviei um e-mail ao diretor expressando preocupação com a falta de cobertura para minha posição. Meu gerente, então, marcou uma reunião de última hora no meu calendário. Essa reunião aconteceu após 4 meses, dela me tratar muito pior. Fiquei chateada e emocionada quando voltei de PUTO e fui prejudicada, pois nosso trabalho deveria ajudar a salvar vidas, mas minha gerente sempre trabalhou ativamente contra mim. Ela estava visivelmente irritada por estar naquela reunião, não ouvia nada do que eu dizia e tentava culpar tudo em uma transição de tecnologia da informação. Estressado ao limite, denunciei repetidamente ao Recursos Humanos o maltrato que sofria dela, mas como as reuniões não eram gravadas, nunca conseguiram provar. As coisas pioraram. Eles me obrigavam a contar fisicamente cada e-mail enviado e recebido. Havia semanas em que eu processava mais de 800 e-mails, além de todas as outras tarefas que precisava realizar. Fui demitida em abril, alegando motivos financeiros e que as conversas sobre cortes de posições ocorriam há meses. Porém, se fosse verdade, não teriam contratado uma nova pessoa para preencher a vaga aberta em nossa equipe. Eles teriam eliminado a vaga aberta. Enviei este vídeo e muitas outras evidências para o Recursos Humanos. O vice-presidente e o diretor de recursos humanos viram o vídeo e sabiam como minha gerente me tratou, mas nada aconteceu e ela ainda mantém o emprego. Vamos parar por aqui e apenas reagir ao que ela disse. Então, para mim, parece que essa nova gerente entrou e não houve boa comunicação. Não, parece que a gerente ela teve alguns problemas com a comunicação e não estava fazendo a transição de maneira completa ou eficaz quando as pessoas saíam de férias e meio que gerenciava isso. Os e-mails da equipe mostram que ela está chateada, provavelmente porque tem muito orgulho do seu trabalho e quer que as coisas funcionem sem problemas. Com o chefe anterior, eles tinham um bom ritmo, mas houve um descompasso com a mudança. Há um descompasso e parece que também nas expectativas. Então, tudo isso... Deixando tudo isso de lado, ela corre para o departamento de recursos humanos e reclama algumas vezes, e aqui está o ponto. Recursos humanos não é seu amigo. Eles não são a pessoa para quem você vai e delata. Eles não são o departamento que é a polícia da organização que vai entrar e dizer ao mau gerente para se endireitar.
ou se endireitar quando você vai ao Departamento de Recursos Humanos, você essencialmente está colocando um alvo nas suas costas. Odeio dizer isso, mas às vezes sentimos que deveríamos poder entrar com confiança. Em certos casos, o Recursos Humanos fará o papel de bom policial, mau policial e fazer você baixar a guarda. E eles vão fazer você dizer coisas. E eu estive em ambos os lados. Já fui um gerente com funcionários, já fui um funcionário e também já estive no Departamento de Recursos Humanos olhando a partir dessa perspectiva. Quando um funcionário chega ao Departamento de Recursos Humanos e começa a dizer que meu gerente é tóxico. Meu gerente está me discriminando, ele está me tratando mal, etc. Todas essas coisas. O Departamento de Recursos Humanos está tomando notas muito duvidosas. E então, imediatamente depois que você sai do escritório, eles vão começar a entrar em contato com todas as pessoas que você listou como testemunhas desse comportamento. Mas a primeira coisa que eles vão fazer é ir e puxar seu arquivo e começar a ter uma compreensão de quem você é como funcionário. Qual era o seu histórico e tempo na organização? Como foram suas avaliações de desempenho e sessões de coaching documentadas anteriores? Você tem um histórico de problemas de desempenho documentados? Então eles vão falar com o líder sênior. Eles vão se sentar com o líder sênior e dizer que houve um problema. Um funcionário está se queixando de um dos gerentes. Quais são seus pensamentos ou opiniões sobre isso? E então o líder sênior dará seus pensamentos e feedback. E então, o Departamento de Recursos Humanos se sentará com o gerente do departamento e compartilhará a reclamação. Então, eles têm que entrar e começar a investigar isso, e eles vão começar com o gerente e vão dizer, seu funcionário disse todas essas coisas. Você fez isso? Você fez isso? Eles vão passar e basicamente obter os fatos. Então, eles começam a aprofundar mais no seu desempenho. Mas o que acaba acontecendo é que, se não houver algo concreto, é apenas mais um sentimento emocional de que eles estão fazendo essas coisas. Não gosto de como eles estão me tratando, o que para o funcionário parece válido naquele momento. Eu não quero invalidar os sentimentos dela, mas da perspectiva dela, ela se sente discriminada. Porém, o Recursos Humanos está colocando um alvo nas costas dela agora. Eles estão começando a notá-la, talvez não como um alvo, mas ela agora está no radar deles. Então ela disse que reclamou formalmente 2 vezes para o Departamento de Recursos Humanos. Na primeira vez, eles anotam que pode haver um problema e que vão prestar atenção, mas quando ela volta pela segunda vez, pouco depois, reclamando novamente para um gerente que está lá há apenas 6 meses, o Departamento de Recursos Humanos provavelmente começa a vê-la como um problema. E especialmente porque ela está admitindo gravar algumas dessas conversas, e nós vamos entrar nisso um pouco mais profundamente em apenas 1 minuto aqui. Mas vamos ouvir o que ela tem a dizer sobre essa reunião da Comissão de Igualdade de Oportunidades de Emprego. Eu Contatei a Comissão de Igualdade de Oportunidades de Emprego, mas só consegui uma reunião em setembro. Em abril, fui demitida e eles alegaram que era por motivos financeiros e que as conversas sobre quais posições eliminar vinham acontecendo há meses. Enviei este vídeo e muitas outras evidências para o Recursos Humanos. O vice-presidente e o diretor de Recursos Humanos viram o vídeo e sabiam como meu gerente me tratou, mas nada aconteceu. Ela ainda tem um emprego. Tive minha reunião com a Comissão de Igualdade de Oportunidades de Emprego em setembro e recebi a atualização hoje de que não vão investigar. Meu gerente teria que ser mais específico sobre sua discriminação, dizer algo como eu te odeio porque você tem essa deficiência ou estou te tratando mal porque você tem essa deficiência. Ela sabia como discriminar e se safar, sem dizer as palavras mágicas. O fato de que a EEOC se recusou até mesmo a investigar o caso mais a fundo é muito revelador, porque a EEOC é muito focada no empregado. No tribunal, você é inocente até que se prove culpado, mas no tribunal da EEOC, o empregador é culpado até que se prove inocente. Então, eles têm que provar sua inocência, mostrando que o empregado é o problema. Que existe um longo histórico de problemas, e eles basicamente apresentam todos esses fatos, e a EEOC analisará todas essas coisas e tomarão uma decisão sobre se querem ou não investigar mais a fundo e, essencialmente, se a EEOC investiga até o ponto em que sentem que há um caso real. Um caso válido de discriminação, a EEOC frequentemente assumirá seu caso em seu nome. Eles realmente entrarão com a ação em seu nome e, essencialmente, moverão o caso para frente. Então,
se a EOC está recusando avançar com um caso ou uma investigação investida, isso significa que ela absolutamente não tem caso. É isso que eu quero dizer. Eu realmente participei de reuniões com a EOC como representante do empregador e tive conversas com eles e nós passamos por isso. E o tom é muito, eles estão nos olhando e perguntando: você fez isso? Você fez aquilo? Você fez isso? Mostre-me seus registros. Mostre-me isso. E nós realmente temos que ter nossos patos em fila para garantir que podemos defender, neste caso, uma decisão adversa de emprego. Se a Comissão de Igualdade de Oportunidades de Emprego descarta o caso antes mesmo de investigar mais por falta de evidências, é um sinal revelador de que não há base para sustentá-lo. Eu sei que ela está muito emocionada com isso. Ela sente que eles a prejudicaram e, em sua mente, provavelmente a prejudicaram de alguma forma. Este gerente provavelmente era péssimo e ruim para se trabalhar com. Mas quanto à definição estrita de discriminação e ambiente de trabalho hostil, todas essas coisas, a Comissão de Igualdade de Oportunidades de Emprego teria, se houvesse legitimamente um problema, especialmente porque acho que ela tem uma neurodivergência, é a sua deficiência. Mas se ela tem uma deficiência e é discriminada e a Comissão de Igualdade de Oportunidades de Emprego encontrou alguma evidência, eles certamente teriam investigado e provavelmente levado o processo levado a tribunal em nome dela. Então eu quero pular e realmente ouvir a conversa que ela teve com o seu chefe. Agora, isso é um pouco longo, vou tentar reduzir o máximo que posso. Mas eu quero que você ouça as interações entre os dois. E vou tentar levar o máximo que posso de uma abordagem equilibrada com as interações, porque estou tentando entender onde realmente está o problema aqui, porque quando vi este vídeo pela primeira vez, eu estava muito olhando para ele sob a perspectiva de aqui está um chefe tóxico, agindo de forma muito tóxica, e vamos ter uma reação a isso. Mas quando comecei a ouvir a história um pouco mais, comecei a me perguntar onde realmente estava o problema. Agora, algumas observações rápidas. Ela está divulgando a empresa, mas no vídeo anterior disse que não queria fazê-lo. Então é essa McKesson e essa outra empresa que está associada a eles. E ela também está gravando este gerente. Suponho que ela esteja gravando o gerente sem o seu conhecimento e postando no TikTok. Então isso é potencialmente um problema, e um problema que pode te colocar em sérios apuros legais. Se você não for cuidadoso, você tem que obter a permissão da outra pessoa e informá-la que você está gravando qualquer vídeo. Então, quando estou fazendo minhas chamadas de coaching de carreira, se eu decidir que quero gravar a chamada por qualquer motivo ou fazer anotações com inteligência artificial, eu tenho que informar a outra pessoa que estou gravando para esses fins e tenho que obter a permissão verbal dela. E no caso dela, estou supondo que este gerente não concordou com isso. Então, isso é um grande ponto de interrogação sobre o que ela está fazendo aqui. Ela pode potencialmente se meter em sérios problemas. Você disse que poderíamos nos encontrar para discutir a cobertura, mas saiu do escritório sem me avisar? Eu me lembro de fazer disso ter acontecido. Todo mundo sabia que eu ia embora. Então, aparentemente, você perdeu a reunião em que falamos sobre... Onde foi falado sobre eu? Em conversa casual. Como eu deveria estar ciente dessas coisas se meu gerente não vai estar aqui? Como eu deveria ter alguma consciência disso? Você gostaria de ser informado? Ser informado, sabe? Tipo, ok, que reunião foi compartilhada essa informação que eu não fazia parte? Tipo, onde nós temos aqui reuniões constantes sobre todos os assuntos. Tipos de coisas. Então eu te encontrei na quarta-feira e você não mencionou que estaria fora pelo resto da semana. Você disse que poderíamos nos encontrar para discutir a cobertura, então eu estava com a impressão de que faríamos isso. Por essa falha de comunicação. Eu esperava que você soubesse as responsabilidades do meu cargo, como teriam sido cobertas. Você precisa ser específica comigo, não, Alice? E eu não estou tentando insistir em algo inútil aqui, entendeu? Esperava que tudo na caixa de entrada tivesse sumido. Não, mas eu esperava que pelo menos algumas coisas estivessem... O gerente parece ter dificuldades em lidar com pessoas que estão fora do escritório, indicando um problema de comunicação consistente. Podemos estabelecer isso como sendo o caso. Se eu estivesse investigando isso como um profissional de recursos humanos, diria que há algumas desconexões aí. Agora, as expectativas do que precisa ser feito quando não é necessariamente o trabalho deste funcionário determinar no que o gerente deve ou não trabalhar enquanto ela está de férias.
É trabalho do gerente decidir o que deve ser retomado e seguir em frente. É trabalho dela apenas comunicar quais são as coisas que precisam ser feitas e depois deixar o gerente descobrir como eles querem fazer isso. Então eu sinto que, de certa forma, ela te está delegando para cima e você sabe que isso pode potencialmente irritar um gerente da maneira errada. Eu fiz essa lista inteira. Eu fiz essa lista inteira de itens que estavam sendo trabalhados. E eu destaquei alguns que eu queria ter certeza de que foram resolvidos e eles não foram, pelo que eu posso dizer, eles não foram levados adiante. Havia apenas algumas coisas que poderiam ter sido. Eu não sei por que eu gastei tanto tempo tentando fazer anotações para tudo o que estava acontecendo com todos esses, e então eu fui meio que deixada de fora sem qualquer conhecimento do que aconteceu ou bem. Mas é isso que as equipes fazem. Então, quando temos processos que seguimos e quando todos estamos seguindo o mesmo processo, se você tem uma dúvida sobre algo, sabemos onde procurar e assim não há necessidade de fornecer correspondências realmente longas e detalhadas sobre o que eu fiz. Eu Acredito que se eu te disser que estava trabalhando nesses itens como... Teria sido útil saber que eles foram resolvidos e não apenas não ter consciência do que aconteceu. Bem, eu acabei de te contar um, então me dê outro. Vou fazer você ser muito específico comigo, Alison. Eu também sei que nenhum dos pedidos de acesso foi feito. Não fizemos muitos pedidos de acesso na semana passada, porque estávamos mioça. Não era razoável estar colocando pedidos de acesso em um sistema que estava instável. Então está claro que o gerente está começando a ficar bastante chateado com a conversa e você meio que olha para a expressão facial do funcionário aqui, a Alison, a dinâmica está começando a se deteriorar e então você sabe que o gerente dizendo me ouça, obviamente ela está claramente tocando em um nervo e está ficando frustrada com o funcionário. Se eu sou o funcionário, se eu sou a Alison, provavelmente estou recuando e tentando desescalar essa situação, porque realmente o que está acontecendo é que o gerente está apenas ficando chateado. E se você está lidando com um gerente que não está feliz e potencialmente tóxico, você sentado aí, se envolvendo e tentando lidar com essa minúcia, ela claramente tem uma expectativa diferente. É uma questão de expectativa aqui. Então, o gerente tem essa expectativa diferente do que deveria ter sido feito durante seu tempo livre, e ela claramente tem uma diferença na expectativa do que deveria ter sido feito enquanto ela estava fora. E, novamente, se você pensar na relação de relatório, ela está falando com seu gerente. Agora, isso não é apenas outro funcionário e ela está expressando essa frustração com seu gerente e seu gerente está reagindo a ela e começando a ficar cada vez mais impaciente com ela e... Isso é. Lógico. Ok, então eu só tenho que entrar e compensar o atraso e descobrir para onde devo enviar esses agora, como deveria ser. Nada para descobrir. Eles estão na caixa de e-mail e precisam ser feitos como de costume. Isso não é Complicado. Por que ninguém fez esses trabalhos na semana passada quando foram enviados? Um deles está pendente há semanas. Eu acabei de te dizer, eu acabei de explicar pra você, eu apenas... Expliquei pra você, sim. Você pode claramente ouvir como o gerente está ficando agitado agora. Ela está ficando muito chateada e então Alison precisa recuar, desescalar e apenas terminar a ligação o mais rápido possível. É o que eu faria se estivesse na situação dela. Ela está cavando um buraco muito maior aqui. Eu vou usar o mesmo sistema que estava quebrado na semana passada, mas agora não está mais. Não em... o que eu disse? Eu sei, mas ainda assim, eu tinha tudo sob controle até um bom ponto e estou voltando para o caos total e eu estou... Sabe, no passado, sempre que eu saía do escritório, a equipe assumia o que era necessário. Eu nunca voltei para ter o trabalho da semana passada ainda aqui que eu preciso fazer. Não sei. Não sei o que ainda precisa ser feito. Desconheço o que já foi concluído. Eu tentei ser muito útil para você e eu não acho que você está sendo útil para mim. Agora, Alison parece estar ficando emocional também. Ela está começando a perder a calma. Ela está começando a se abalar emocionalmente
Novamente, este é o momento de desescalar. Apenas encerre a chamada, apenas diga ao gerente obrigado por sincronizar comigo, eu vou trabalhar no resto das coisas, e então apenas meio que encerre isso agora. Qualquer outra coisa que ela diz apenas vai cair em ouvidos surdos, vai continuar a ser percebido como alguém que está sendo combativo, e acho que é isso que está acontecendo. É para onde está se deteriorando, Alison, eu estou... Lamento que se sinta assim. Por que isso não foi seguido na semana passada? Ela continua repetindo as mesmas coisas, apenas agravando o problema com seu chefe. Preciso encerrar a chamada? Porque, para ser honesta com você, eu tinha itens de prioridade maiores do que isso para lidar. Não sei para onde foi este e-mail. Você falou sobre as clínicas de startups nos sistemas? Entendo. Sobre os e-mails, você terá que me indicar qual e-mail específico você gostaria que eu tomasse alguma providência. Eu vou encontrar a correspondência antes de você, mas você precisa descobrir como controlar seus e-mails. Em minhas anotações eu disse que quero garantir que as listas clínicas da equipe de startup estejam atualizadas. Eles têm usado listas desatualizadas e... A mensagem é setembro. Sim, eu mencionei várias vezes. Claramente é. É. Não está registrando e ela deveria ser a que está. Eu não entendo o que é. O problema é que eu perguntei várias vezes se eu posso trabalhar com ela para obter uma lista atualizada para a equipe dela usar e... Você não acabou de me dizer que já forneceu a eles uma lista a partir de agora? Sim, eu não sei se é isso que eles precisam ou não. Eu esperava que você pudesse dar um retorno a ela, de gerente para gerente, e garantir que estamos alinhados. Novamente, o que ela está fazendo é tentar delegar para cima e está tentando atribuir tarefas ao seu chefe para ela. E o chefe está claramente agitado, completamente agitado com ela. Existe um... Para mim, isso parece... talvez uma falta de respeito. Ela está agindo muito fora de si sobre como ousa você não manter as coisas em ordem da maneira que deveriam ter sido, como eu as preparei para você, o que você quer dizer que não fez essas coisas bem, o que aconteceu com isso e o que aconteceu com aquilo, e o chefe está começando a ficar bastante chateado com isso. Então você sabe que isso é apenas isso, não é uma conversa saudável de forma alguma entre esses dois, e... Parece que muitas das minhas funções foram simplesmente ignoradas por uma semana, e então eu tenho que voltar e lidar com as repercussões. Sinto muito que você tenha trabalho a fazer, embora eu esteja um pouco frustrada que você não está reconhecendo o trabalho que sua equipe fez e que você estava reclamando para todo mundo hoje e provavelmente não conseguiu fazer muito trabalho porque estava tão chateado. Eu acho que a sua reação é inapropriada. Para ser sincero, acho que a reação dela também é inapropriada. Concordo com o gerente neste caso. Sei que provavelmente vão conseguir muitas pessoas com forcados e tochas dizendo que, bem, estou do lado do gerente aqui. E novamente, estou operando com informações muito limitadas. Se ela está reclamando no departamento sobre o trabalho não feito, provavelmente alguém contou ao chefe, pois é assim que ele parece ter descoberto. Geralmente, quando alguém reclama para todos, a informação chega ao chefe através de outra pessoa que o avisa sobre a situação. Está realmente... sendo tagarela agora, eu te perguntei. Se você esperava a caixa de entrada... Eu te perguntei se você esperava o fim. Tentei descobrir quais são suas expectativas para a Alison e eu não consigo entender. Eu simplesmente não gostaria de ter que entrar aqui e não saber o que está acontecendo. Seria muito mais fácil para alguém que sabe o que foi resolvido reorganizar as coisas, em vez de eu ver centenas de e-mails e não saber o que está acontecendo, Alison. Convoquei esta reunião para passarmos calmamente por cada um desses pontos para que eu pudesse explicar para... Você, então, de acordo com a nota dela, o gerente está nessa chamada ou agendou essa chamada porque ela havia enviado um e-mail para o diretor sênior? Então, em outras palavras, ela passou por cima do chefe dela, reclamou para o departamento de recursos humanos algumas vezes, passou por cima do chefe dela para o líder sênior. O líder sênior então vai até o chefe e diz, resolva isso, faça uma chamada com ela e acerte isso. Não quero mais lidar com isso. Ela está causando problemas. Então provavelmente foi isso que aconteceu.
E agora este gerente está entrando com essa, que diabos está acontecendo aqui, tipo de reunião, e essa reunião é simplesmente dolorosa de se ouvir. E quando tentei fazer isso, você só discutiu comigo. Nunca tentei discutir com você. Você sempre parece muito frustrado e não gosta de mim e nós. Já falamos sobre isso antes. Então seu tom de voz permanece o mesmo. Quero dizer, a voz do gerente está definitivamente agitada e o funcionário está parecendo desrespeitoso, é como se houvesse uma relação de subordinação. E goste ou não, você não gosta do seu chefe, ainda precisa ter um nível de profissionalismo ao interagir com eles. E eu não estou ouvindo esse nível de respeito. Não significa não ter espinha dorsal com seu chefe, mas há uma maneira correta de lidar com isso. Sabe, se eu sou o chefe e tenho um funcionário que volta com todas essas expectativas e começa a dar ordens pra mim e exigir saber o que diabos está acontecendo com a pilha de trabalho deles, que eles são, no final das contas, responsáveis porque é o trabalho deles, descobri que estavam me denunciando ao Recursos Humanos pelas costas. O Recursos Humanos bateu à minha porta e meu chefe veio perguntar o que estava acontecendo com a pessoa. Provavelmente eu também não ficaria animado. Estou apenas analisando isso objetivamente. Sei que todos ficamos emocionais com o trabalho, chefes tóxicos, etc. Mas precisamos olhar isso com objetividade. Bem, lamento muito por ser uma pessoa muito direta. Sinto muito se isso está te ofendendo. Eu só não sei quais são as suas expectativas. Eu só esperava que íamos falar sobre o que precisava ser feito antes de eu sair, e isso não aconteceu, então eu fiz o meu melhor. Então isso é um problema à parte. Sim, teria sido muito mais fácil discutir tudo isso por uma ligação, a ligação que eu pensei que ia acontecer, e então eu fiz o meu melhor para escrever em notas. Era 5:30 da tarde, numa sexta-feira, 5h30 depois de eu dever ter saído. Ok, então ela passou 5h30 trabalhando além do horário, o que provavelmente não foi autorizado ou nem mesmo parece que era realmente necessário pelo chefe para criar o que ela pensava que seriam instruções de trabalho para as pessoas que estariam fazendo o trabalho dela quando ela saísse. Então ela claramente teve um desentendimento e, honestamente, se o chefe tem um problema, o chefe poderia potencialmente ter um problema com isso, que você está trabalhando 5h30 de horas extras não autorizadas para algo que nem mesmo pedimos ou precisamos, e sabe, ela está ficando chateada com isso. E eu não tinha muito mais tempo para continuar sentada lá e digitando e digitando e digitando essas notas, porque as notas nem mesmo foram realmente utilizadas. Daqui pra frente, eu serei muito deliberada em garantir que, se eu for sair ou você for sair, teremos uma conversa e revisaremos as coisas. Isso é perfeitamente razoável. Nós definitivamente faremos isso acontecer. Ok, infelizmente isso não é o fim. Resumindo a história, com os vídeos anteriores, ela é demitida pouco tempo depois, lembrando que ela teve essas interações com o chefe. Ela vai e reclama, ela foi ao Recursos Humanos 2 vezes, ela passou por cima do chefe, do novo chefe, pelo menos, para o diretor sênior pelo menos uma vez, e houve alguns problemas de comunicação que ela abordou com o chefe antes, então acho que há problemas de ambos os lados. Acho que o novo gerente não é necessariamente um ótimo comunicador. Provavelmente não estabeleceu uma transição de trabalho suave, especialmente quando parece que ela não se comunica adequadamente com a equipe após sair do escritório. Ela provavelmente não está gerenciando bem a mesa enquanto as pessoas estão fora, o que é parte do trabalho de um gerente. No entanto, parece que a relação entre os dois degradou-se a ponto de... Se você é essa garota, se você é a Allison, precisa reconhecer que isso não está indo a lugar nenhum rapidamente. E você nunca deve ser pega de surpresa quando esses tipos de coisas acontecem. Novamente, novo chefe, mas a relação é muito turbulenta e há uma natureza confrontadora. Ela tem uma natureza confrontadora, que Allison tem uma natureza confrontadora com seu chefe. E parece que há um alto grau de emoção entre os dois, né? Sabe? O chefe e o funcionário. Allison precisa, na minha opinião, se ela tivesse vindo até mim para orientação de carreira sobre como lidar com isso, eu teria dito a ela que é hora de atualizar seu currículo, pois isso provavelmente não terminará bem para ela. Eu teria aconselhado ela a não ir ao Recursos Humanos para contornar o chefe e lidar com isso de outra forma, talvez se reunindo com ele para esclarecer expectativas.
Mas neste ponto, o relacionamento se deteriorou por completo. E se o gerente for escolher alguém para se livrar, eles vão se livrar do que consideram ser o problema. E o departamento de recursos humanos e o chefe certamente a consideraram como o problema, e eu garanto que o diretor sênior a considerou como o problema e eles vão remover o problema. Portanto, a demissão não é surpreendente. Então, vamos ouvir o que acontece após a demissão? Postei o vídeo viral no LinkedIn e marquei os 2 CEOs, mas sei que não haverá interação, pois tenho apenas cerca de 20 conexões lá. O diretor executivo da McKesson se retirou do cargo. Isso indica que ele viu, está ciente de tudo e se desmarcou como se dissesse: Ok, Brian, vou te marcar de novo. É loucura que ele se desmarcou, cara. Isso é insano. Então, ela está fazendo vídeos no TikTok, LinkedIn e marcando CEOs, chegando ao topo das organizações. Está se marcando como uma letra escarlate não só para essas empresas, mas para toda a indústria. Minha última empresa me demitiu ilegalmente no meu aniversário de 2 anos por denunciar minha nova gerente ao Recursos Humanos por assédio, intimidação e discriminação. Eles escolheram protegê-la, me deixando enfrentar a falta de moradia em uma cidade onde não tenho apoio. Hoje quero falar sobre a ordem de cessar e desistir e compartilhar minha resposta a ela. A ordem de cessar e desistir evidentemente veio de todos os vídeos que ela tem postado e gravado dessas pessoas sem o conhecimento delas, etc. Eu disse que você pode estar enganado. Susan fez vários comentários depreciativos sobre mim durante 10 meses, que tenho gravados em áudio. O SRI prejudicou sua reputação ao contratar uma mulher conhecida por desrespeitar e assediar subordinados. Foi antiprofissional da parte do SRI contratar uma mulher não qualificada por causa de nepotismo. Foi antiprofissional do SRI saber que um funcionário tem deficiências e forçá-lo a trabalhar sob um fanático sem apoio. A conduta daquela mulher foi antiprofissional ao criar deliberadamente um ambiente de trabalho tóxico para pressionar um funcionário com deficiência a pedir demissão. A SCRI foi antiprofissional ao ser conivente com a discriminação, assédio e intimidação de um funcionário com deficiência. Além disso, foi antiprofissional da SCRI retaliar e demitir um funcionário com deficiência. Tenho uma gravação de áudio do vice-presidente de Recursos Humanos mentindo e distorcendo a aplicação dos termos do seu acordo de rescisão. Se ela tivesse dito a verdade, eu poderia não ter assinado o acordo. Como a McKesson decidiu apoiar um diretor abusivo, ficaria feliz em informar que a empresa aprova a violência contra funcionários com deficiência. McKesson é um nome muito mais conhecido do que SCRI, o que deve aumentar o meu engajamento. Você esquece que não tenho nada a perder, já que minha estabilidade financeira foi tirada devido à decisão prejudicial da SCRI de contratar uma mulher abusiva. Diante das circunstâncias, surpreende que a SCRI e a McKesson continuem agindo com tanta hostilidade em relação a um funcionário trabalhador que pode prejudicar a reputação de ambas as empresas simplesmente contando a verdade sobre sua experiência. No entanto, você continua a mostrar que essas empresas não têm empatia e decência humana básica. Obrigada por demonstrar a falta de valores da empresa. Allison, mestre em ciências. Apesar de muitos dizerem que não deveria nomeá-la, não me importo com isso. Aquela mulher arruinou minha vida, e eu acho que ela merece saber que é uma pessoa ruim. Estou tentando me conter. Incrível. Fora dos trilhos é provavelmente o termo que vem à mente aqui. Eu apenas acho que este é provavelmente um caso em que ela deveria apenas deletar suas redes sociais e tentar começar do zero e apenas seguir em frente. Pelos comentários que li, parece que ela não consegue encontrar um advogado para representá-la, mas não posso confirmar isso com certeza. Então, a Comissão de Igualdade de Oportunidades de Emprego e os advogados não estão pegando o caso. E ela está criando um problema muito visível e está postando no LinkedIn. Ela está postando no TikTok e as equipes de recrutamento de outras empresas realmente estarão olhando nas redes sociais. Eles realmente fazem isso. Eles olham suas redes sociais e se virem esse tipo de coisa, nenhum empregador vai contratá-la. Então, infelizmente, ela está seguindo um caminho realmente ruim e eu sinto muito por ela. Parece que ela está permitindo que essa única coisa ruim é como se todos nós, em algum momento da carreira, enfrentaremos uma situação empregador ou chefe ruim. Mas é melhor simplesmente se afastar disso e deixar no passado, deixar no retrovisor e ir buscar uma nova oportunidade. Não vale a pena arruinar sua carreira por causa de um chefe ruim.
como se ela estivesse deixando uma situação ruim, um chefe ruim, arruinar toda a sua carreira, porque do jeito que ela está indo agora, eu diria que ela é uma candidata completamente tóxica e uma funcionária tóxica para outra empresa que possa estar considerando contratá-la. Se eles virem qualquer coisa disso, e eu não verifiquei o LinkedIn dela, mas o feed do Tech Talk está cheio de vídeos onde ela está fazendo sua marca sobre esse empregador, é difícil assistir, pois ela poderia ter uma carreira de sucesso se deixasse para lá e seguisse em frente. Mas infelizmente, ela está escolhendo seguir um caminho muito ruim com isso. Eu não. Estou preocupado em não conseguir pagar o aluguel em breve, o que é assustador. Porém, estou tentando não me estressar demais, já que o último ano foi cheio de preocupações. As pessoas empregadas não entendem que atualmente é preciso ter contatos para conseguir um emprego. Fui demitida depois de me mudar para uma cidade onde não conheço ninguém, dificultando até conseguir um emprego de garçonete. Me candidatei a mais de 100 empregos e só recebo rejeições, spam, mensagens de texto e e-mails. Paguei para ser licenciada como professora substituta. De 12 escolas que me candidatei, apenas uma respondeu com uma rejeição. Então, se você ainda está comigo no final deste vídeo, agradeço sua atenção e paciência. E quero perguntar novamente, agora que você aprendeu todos os fatos, como interpretaria essa situação? Este é um caso em que um chefe tóxico está tornando a vida de uma mulher miserável? Ou é o caso de um funcionário tóxico? Gostaria de compartilhar algo nos comentários abaixo, especialmente para quem está em uma situação parecida. Em algum momento de nossas carreiras, enfrentaremos uma situação com um chefe tóxico, um ambiente de trabalho tóxico, e um emprego que não é bom para nós. Não vale a pena você arruinar toda a sua carreira e se marcar com uma letra escarlate por causa de um mau empregador. É muito melhor simplesmente se afastar e deixá-los na poeira. Então eu imploro que você abaixe a câmera, não aperte o botão de gravar, e certamente não poste essas coisas no Instagram, no Facebook, no TikTok. E mais importante, não poste no LinkedIn, porque gerentes de contratação e recrutadores de futuras empresas vão ver isso. Eles vão automaticamente rotular você como o problema e provavelmente você não será contratado novamente, para ir de qualquer maneira. Agradeço sua paciência neste vídeo longo que continha muita informação valiosa. Foi difícil para mim cortar algumas partes, sem poder contar a história completa. Então, se você chegou até o final, eu agradeço a você, obrigado por assistir, nos vemos no próximo.